gente hoje vê a rede social, o Instagram, as pessoas fazendo conteúdo, Perfeito. tirando foto em frente ao Saiu do tribunal, e imaginando que isso Isso vai vai. trazer o cliente e que isso vai fazer muita diferença. Boa. Conteúdo, sim. Sim. Tendo um bom Um bom conteúdo, conteúdo. eu não tenho dúvida disso. Perfeito. Você se projetar positivamente, Certo. se projetar ao mercado de que você é uma boa opção de profissional quando for necessário, Perfeito. ao ser procurado, eu quero um advogado criminalista. Qual é o advogado que eu quero? Se o cara se posicionar bem numa rede social, ele vai ser Você lembrado. procurado. Perfeito. Então, esse é um caso à parte. Mas as perguntas que eu disse que sempre me fazem é como se conseguir cliente. Eu até agora ando procurando saber como é a mágica disso, a fórmula. E qual o tamanho ideal do escritório, qual é o nicho que está bombando ou que a pessoa deve fazer a opção. É claro que essas tendências elas são muito cíclicas. Perfeito. Hoje uma área talvez se sobreponha a outra, vez por outra. Mas eu acho que o segredo é sempre um pouco do que eu falei, de estudar, se projetar bem. Perfeito. Né? A imagem do advogado, e são duas coisas que eu acho que não há inteligência artificial que vai acabar com a carreira da advocacia. Certo. Primeiro porque quando a gente procura um advogado, a gente quer uma pessoa em que a gente confie. Isso nunca vai acabar. Certo. Eu sempre vou procurar um médico que eu confie, sempre eu vou procurar um engenheiro que eu confie, sempre eu vou procurar um contador que eu confie, sempre eu vou procurar um advogado que eu confie. Certo. Então a confiança é a base de tudo. Sim. Especialmente na nossa atividade. Sim. Então acho que isso não muda. E também a imagem, né? A reputação. Perfeito. O que as pessoas dizem daquele advogado. Sergipe mesmo é um estado pequeno, então todo mundo se conhece. Perfeito. Então é claro que o seu comportamento, não adianta você falar, não devo nada a ninguém. Isso não existe, porque as pessoas nos analisam, as pessoas nos julgam. Perfeito. E as pessoas também nos procuram da forma como a gente é projetado. Perfeito. Né? Então, esses são dois pontos que eu acho que são importantes. Uma coisa que voltando eu novamente ao passado. No passado, quando você via a figura do advogado, você viu o advogado que fazia uma boa petição, redigia muito bem. Claro que no passado existiam aquelas peças rebuscadas, com citações em latim, uma coisa muito rebuscada. Porque aquilo ali também transmitia que você tinha conhecimento, você tinha bagagem. A imagem do advogado sempre era aquela imagem austera, era sério. Perfeito. Você fazendo uma boa sustentação, fazendo uma boa audiência e fazendo boas petições, você era considerado um bom advogado. Perfeito. Hoje não é só isso. Tá. Hoje você acabou de falar sobre comportamento. Perfeito. Isso é importante. Certo. Dentro de um escritório precisa haver um relacionamento de respeito. Perfeito. Né? Então hoje muitas coisas mudaram. Os preconceitos estão sendo quebrados. Às vezes palavras que você usava no passado você tem que corrigir o tempo todo. Perfeito. Então você também é visto por isso. Então você precisa se policiar a todo momento, porque práticas do passado hoje elas não são concebíveis mais. Perfeito. E você precisa estar se reinventando a cada dia, se reeducando a cada dia, para que você mantenha essa imagem de um bom profissional e de um profissional antenado com o que está acontecendo no mundo. Perfeito. Então você precisa ter um relacionamento interdisciplinar. Você não pode ser hoje um advogado que só entenda direito, você tem que conhecer de tudo. Hoje, no nosso mercado, se exige que você conheça, inclusive, o que o seu cliente faz. É uma condição hoje básica, que você tenha que saber como tudo funciona no seu cliente. Perfeito. Você tem que saber mais das atividades do seu cliente do que o próprio cliente. Para você levar resultados, você levar ideias. Perfeito. Você ter propostas de prevenção para situações futuras. Perfeito. Então,
network hoje ele é fundamental. O advogado que não sai do escritório, ele está fadado, sim, a ele não ter cliente. Perfeito. Eu não tenho segredo para ter cliente. Perfeito. Mas talvez eu Tem saiba o boas que não é para práticas. se ter, Exato. não é para se fazer para não ter cliente. Aham. Então, hoje você precisa sair do seu escritório. Perfeito. Você precisa se relacionar, você precisa ser visto. Uhum. Você precisa se relacionar com as pessoas. Para as Perfeito. pessoas saberem que você é advogado, que Perfeito. você é médico, que você... Porque só assim você pode ser procurado. Perfeito. E, sobretudo no momento em que você vê uma quantidade expressiva de advogados chegando no mercado a cada momento. Sim, sim. A ordem em Sergipe deve entregar, em média, aí, por ano, 1.200, 1.300 carteiras por ano. Perfeito. E isso está sendo cada vez mais crescente. Perfeito. Hoje nós somos, nacionalmente, mais de 1 milhão e, eu arriscaria dizer, 400 mil advogados. Perfeito. Então, é muita gente. Perfeito. E para você sobressair nesse mercado, você tem que estudar mais, Perfeito. se mostrar mais, se projetar mais qualificadamente. Enfim, então, não tem um nicho específico, mas você tem que ter algumas regras que me parece que são elementares hoje.